dia. Pois é, eu sei que disse que falaria menos desse final de ano. Vou parar de dizer isso porque quanto mais eu penso em me afastar, mais coisas chegam ao meu conhecimento que eu entendo que tenha importância de ser levado ao conhecimento dos senhores. Muito bem, hoje eu venho dividir uma notícia muito boa de verdade, que na verdade eu até imaginei que isso fosse se materializar. Eu entendo a importância e, conhecendo os trâmites do setor público-político da nossa cidade, eu confesso a vocês que muitas das coisas que faço são extremamente propositais e calculadas. Tiago, o que você está querendo dizer com isso? É o 13º, o pagamento do 13º salário aos servidores públicos municipais. Ah, Tiago, mas você utilizou de sarcasmo, de deboche em publicações no seu Instagram, no seu Facebook, tratando a respeito desse assunto tão delicado. Claro que eu utilizei e novamente eu reforço a vocês que foi e continua sendo proposital, tal qual será a transmissão que eu farei agora às 11h30 em conjunto com uma equipe de artistas ou com um artista representando uma determinada equipe que poderia e poderá estar trazendo coisas boas para a nossa cidade, em especial para as nossas crianças, e que infelizmente tiveram a negativa do poder público. Eu mostrarei isso aos senhores, uma resposta ridícula dada pelo poder público a um grupo de pessoas que realmente pretendem trazer um entretenimento sadio para as nossas crianças. Ah, Tiago, por que você está falando isso? Para bonitona rebolar de biquininho, o município estendeu o tapete vermelho, tomou pedradas, recuou. Agora, para um entretenimento que seria ofertado às nossas crianças, e diga-se de passagem, de forma gratuita para as nossas crianças, o município simplesmente bateu a porta na cara dessas pessoas. Então eu dividirei uma live com elas e abordaremos esse tema tão importante. O porquê que iremos fazer isso? Porque requerimento, ofício ou ligação que não tenha publicidade é muito simples do prefeito determinar para a equipe dele que dê a negativa e fica tudo por isso mesmo. A partir do momento que a informação vem à tona, que toma as redes sociais e que a população toma ciência do que está acontecendo, isso traz um mal-estar para a classe política e algumas vezes, lógico que eu não estou generalizando, não são todas, quem dera se fosse e nós tivéssemos esse poder. Quem dera se tudo na nossa cidade, a publicidade, fosse capaz de mudar aquilo conforme o desejo da população. Se isso acontecesse, nós já teríamos balsa grátis, os professores nunca teriam sofrido cortes em seus salários no momento de pandemia, a Santa Casa, que eu vou estar falando um pouquinho agora, não estaria nessa situação e tantas coisas mais estariam de forma adequada, mas infelizmente não estão. O fato é de que quando a notícia chega ao conhecimento da população, a população se indigna com a classe política, pressiona, a classe política se vê pressionada e o que eles desejam? A perpetuação de poder. Eles não querem nenhuma atitude que seja impopular, que possa trazer um reflexo negativo para os anseios que eles obviamente têm e todos vocês sabem. Então eu debochei sim a respeito do possível pagamento do 13º, na intenção de que isso causasse um mal-estar no poder público e que essas pessoas tivessem responsabilidade e entregasse o que é legal e mais do que merecido para todos os servidores, não apenas para os patetas, porque enquanto eu estava lá, meu salário nunca atrasou. Diga-se de passagem, vereador aqui na nossa cidade também recebe 13º e recebe antecipado, tá? Então cobrar isso para que os servidores também recebam é o mínimo que nós, homens públicos, e eu posso me caracterizar como homem público, eu não tenho poderes
específicos. Mas eu sou uma pessoa pública hoje. As pessoas me acompanham, as pessoas me ouvem, as pessoas me procuram. Então eu não me eximo dessa classe em momento algum. E muito pelo contrário. Eu trabalho nessa classe com muita honra, com muita clareza e com muito amor no coração. Eu luto pelas pessoas que não conseguem ou não podem falar, e eu dividirei aqui com os senhores, obviamente preservando a fonte, porque sabemos o que acontece e o que acontecerá caso eu venha expô-la ou expô-lo. Muito bem. Hoje, assim que estava tomando um café com os meus filhos, eu recebi um print de uma publicação da vereadora Jacenir, aonde estava lá, em letras garrafais, 13º, servidores públicos municipais, 13º na conta. Ótimo, excelente. Agora, se o poder público está esperando parabéns, não. Esse não virá, de maneira alguma, porque não fizeram mais do que a obrigação. Que ótimo que o 13º dos servidores públicos já esteja na conta. Isso daí é obrigação do poder público e isso com certeza trará uma certa tranquilidade. Haja vista, né? O desenho que eu coloquei lá que, para nós que somos pobres, meros mortais, é a dura realidade nua e crua. Você recebe seu 13º daqui, já tem IPVA, matrícula de escola e uma série de compromissos a ser quitada. Então é justo demais que os servidores que tenham trabalhado recebam o seu 13º e o seu pagamento em dia. Agora esperemos que o poder público tenha a mesma eficiência para pagar aqueles que trabalharam para o poder público, ou seja, para nós, aqueles que nos serviram. Em especial, os donos das empresas que fazem a movimentação, o transporte das nossas crianças das comunidades rurais para a cidade e das cidades para as comunidades rurais ou vice-versa, para que elas possam estudar. O pagamento desses também está atrasado. Seria interessante ver esse tipo de publicação nas redes sociais dos demais vereadores, que eles também se comportem como a vereadora Jacenir e dê publicidade. Olha, o pagamento das empresas já foi efetuado, está na conta, bacana, legal. Olha, o pagamento do pessoal da Santa Casa também já foi feito. Ah, mas a Santa Casa não é do município. Agora é. Se antes eles tinham a desculpa narrativa de que era uma entidade filantrópica, que obviamente sempre serviu de palanque político, mas na hora do pega para capar, na hora do vamos ver, todo mundo tirava o corpo fora, caberia também o posicionamento dos nobres parlamentares com relação ao que acontece na Santa Casa. Será que os servidores de lá receberam o seu 13º? Fica a pergunta. Eu, sinceramente, duvido muito, eu não estou afirmando. Eu sei que o pagamento foi feito anteontem, conforme as informações que chegaram até mim. Agora, se o 13º foi pago, eu, de verdade, sinceramente, não sei. Acredito que não, e acredito isso lamentando muito, porque são servidores muito caros à população. São de uma importância extrema, porque na hora que todos nós necessitamos de socorro, de amparo, de cuidados, são aquelas pessoas que trabalham para a melhoria da nossa saúde. Foram aquelas pessoas que ficaram confinadas no foco, no local mais perigoso, mais propício para a contaminação de Covid-19, enquanto estava todo mundo morrendo de medo. Pessoas confinadas com medo de sair de casa e contrair esse vírus maldito. E enquanto isso, os servidores da Santa Casa estavam lá na linha de frente trabalhando. E agora, José, como é que fica? E agora, prefeito? E agora, secretária? E agora, nobres vereadores? Como é que fica a situação dos servidores da Santa Casa? Esse é o reconhecimento que vocês têm para com essas pessoas, para com esses guerreiros, para com os nossos médicos, enfermeiros, enfermeiras, recepcionistas, faxineiros, cozinheiras, toda essa equipe que deu a vida deles para
garantir o nosso bem-estar. E sim, eles deram a vida. Foi como eles tivessem ido para uma guerra e nós tivéssemos ficado em casa. Eles estavam lá no fronte e nós confortavelmente em casa. E agora o que vocês oferecem para eles? Essa angústia, essa incerteza. E eu dividirei com os senhores, mais uma vez, obviamente, preservando uma mensagem que recebi de um servidor ou uma servidora, não interessa o sexo, quem me mandou, obviamente, enfatizo, sempre ficará oculto. Por quê? Mesmo eu não tendo contato, certa vez, uma enfermeira e uma excelente enfermeira, eles imaginaram que ela havia falado comigo e fizeram ela assinar uma advertência. Eu falei com essa enfermeira, propus em conseguir advogado para representá-la, para poder entrar com uma ação contra essas pessoas que fizeram ela assinar esse documento indevido, porque ela não conversou comigo e mesmo se ela tivesse conversado, ela não teria contado mentira, porque faltou sim insumos de primeira necessidade no momento de pandemia, enquanto se gastava rios de dinheiro com outras coisas supérfluas. E digo rios de dinheiro que eram para ter sido investido no enfrentamento da Covid-19, tal qual foi o abastecimento de carros lotados da Secretaria de Estradas. Muito bem. Tiago, bom dia. Aqui, parabéns por defender os funcionários da Santa Casa. Estamos todos chateados com tudo que está acontecendo. Ninguém foi lá conversar, explicar o que vai ser de nós. Estão fazendo um grande descaso. Tudo que você está falando é verdade. Está acontecendo tudo mesmo. Só Deus sabe o que vai ser da gente. Muito obrigado. Estou com você. E por favor, não fale que eu estou conversando com você, porque vou ser mais crucificada ou crucificado ainda. Parabenizo o serviço. Ah, Tiago, você está inventando? Todas as mensagens que chegou nesse telefone que eu estou fazendo a transmissão e que eu encaminho para esse celular. Podem ver que foram mensagens encaminhadas. Então seria muito interessante a atuação dos parlamentares, que, diga-se de passagem, deve ter recebido aí na casa de 8 a 9 mil reais esse mês de remuneração. É isso mesmo. O salário mais o 13º. E já está na conta dos parlamentares. E aí, Elizabeth Florencio? Para você que gosta de ficar tirando foto, entregando cheque de concurso de não sei o que lá, para você que está aí em todas as rodas, que bate e abraça o prefeito com aquele amor absoluto quando ele vai na Câmara falar bobagem, não está na hora de você vir a público? Não está na hora de você reunir os vereadores, haja vista, você ainda é... Ah, mas está de recesso. Os vereadores já estão todos com as perninhas cruzadas, tranquilos recebendo o seu, enquanto você tem que matar um leão por dia. Enquanto os servidores da Santa Casa estão lá, apreensivos, preocupados e tristes. Pessoal, eu não queria nem entrar em aspecto macro, não, mas eu quero falar para vocês para que haja uma ligação e um paralelo entre o que acontece aqui na nossa cidade. Eu, estando em Brasília, na última vez, eu tive o prazer de encontrar com um parlamentar que eu confesso a vocês, o que eu mais admiro no Brasil hoje, sem a menor sombra de dúvidas, com respeito aos outros poucos e bons parlamentares. Mentira, eu vou deixar ele no mesmo nível, estou falando besteira, tá? Com os dois parlamentares que eu mais admiro, Carlos Sampaio e Marcel Van Hatten. Carlos Sampaio, eu tive o prazer, inúmeras vezes já, de sentar, de confraternizar com ele, de tomar uma cervejinha no boteco, isso para mim é uma honra, de ter visitado o apartamento dele, ter conversado com ele e com diversas outras autoridades do estado de São Paulo, aonde eu pude absorver uma experiência tal qual eu acredito que faculdade nenhuma teria me dado. E o Marcel Van Hatten, que eu tive o prazer de conhecê-lo no Congresso Nacional dos Municípios lá em Brasília, e me recebeu gentilmente no gabinete dele, dedicando um pouco do tempo dele para conversar comigo e para dividir a vasta e rica experiência que ele tem na política nacional. E eu leio com muita tristeza uma publicação
printada do Instagram dele, aonde ele diz: Lula, PT e Centrão fizeram barba, cabelo e bigode hoje na Câmara. Furou o teto de gastos, fim do teto, aumento nos salários executivo, legislativo e judiciário, emendas inflacionadas para deputados, senadores e 23 bilhões de bônus fora do teto neste ano. Lutamos muito, mas perdemos todas. Pobre Brasil. Carlos Sampaio também se posicionou na mesma linha, na mesma vertente. Então o que eu posso dizer a vocês, principalmente a vocês que fizeram o L, tá aí o reflexo. E não imaginem vocês que isso não terá um impacto nos nossos bolsos, porque terá, mais cedo ou mais tarde. Por mais que eu tenha criticado a Dilma, a anta, por mais que eu entenda que ela foi um mal para o nosso país, é fato que a bomba explodiu no colo dela. Uma hora a conta chega. E a conta chegou no colo dela, alinhado à incompetência, à falta de moralidade, à inescrupulosidade dela e dos seus. O Brasil virou um caos. Depois houve uma possibilidade de melhora e o que foi feito? Fizeram o L. E tá aí o resultado. De 22 para 37 ou 33 ministérios. Aparelhando já o nosso país, aumentando o teto de gastos, gastando mais do que se arrecada, sem o menor pudor. Então, a hora que começar novamente a barbárie, cai um tonto lá, e o que acontece? A culpa fica toda para ele. Se esse animal, e eu vou preservar aqui, não vou dar nem sinal, porque eu corro o risco, apesar de ser muito pequeno, novamente tivesse condição de viver mais 20 anos ou 30, que eu não estou aqui vindo desejar o mal dele, mas eu estou falando do que realmente a biologia nos mostra, que a nossa expectativa de vida não é tão longeva assim. O que aconteceria? Ele jogaria batata quente na mão de um ou de uma e depois voltaria como salvador da pátria. E tá aí, novamente, cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas lambanças. Na nossa cidade, não é diferente. Porque se tivesse responsabilidade, eles respeitariam o orçamento. Se vereador que está aplaudindo o 13º salário ter caído nas contas dos servidores, eles deveriam estudar um pouquinho, dedicar um pouco do seu tempo para ler o que foi feito do orçamento aprovado o ano passado. E eu mostrarei para os senhores nos primeiros dias de janeiro. Coisas absurdas que foram feitas com o nosso dinheiro. Eu não estou falando de licitação, não. Porque quando fala-se de licitação, Thiago, mas não gastou. Não gastou, mas está lá no papel que pode gastar, inclusive tirando dinheiro da saúde, tirando dinheiro da educação, para poder comprar gelo. Falta de pirona no postinho, mas o importante é o gelo. O que seria feito de nós sem o gelo? Não, o que precisamos é de doutoras como a irmã da presidente da Câmara, de pessoas capacitadas como o nosso secretário de turismo, para pensar nas luzes de Natal, na DJ Rapunzel rebolando com a bunda de fora, no gelo. É isso que é importante para nossa gente. Aí eu vou chegar no ponto que eu queria para poder concluir. Eu já repeti isso por diversas vezes, mas eu entendo que tem muita gente que não sabe o que é e não entende de verdade como funciona. Duodécimo. O que seria duodécimo? O município recebe a sua arrecadação conforme a previsão e conforme a arrecadação nacional, municipal e estadual. É feito o repasse para o município. Antes do município, do Poder Executivo, poder movimentar um centavo, o primeiro dinheiro que é repassado é para a Câmara Municipal. Isso chama-se duodécimo. A Câmara tem o direito de
receber até X%, se eu não estou enganado, 7%, tá? São muitos números, eu estudei muito, mas infelizmente eu sou humano e eu também vacilo. Então eu não tenho certeza absoluta, mas salvo o melhor juízo, é até 7% do orçamento líquido do município. Bom, muito bem, a Câmara não recebe isso, mas poderia. Tiago, mas para que tanto dinheiro na Câmara? Porque a Câmara poderia ofertar um trabalho de verdade para a população guapeense. O que você, cidadão de bem, tem de benefícios com aquela estrutura que é sua, a Câmara Municipal? Zero. Se você precisar de tirar uma carteira de identidade, vá a Capitólio, vá a Elicínia, vá a Boa Esperança. Aqui em Guapé não tem condições e a Câmara poderia muito bem pleitear isso junto à Delegacia de Polícia Civil e ofertar esse serviço para a população. A Câmara poderia muito bem pagar um assessor jurídico ou exigir do assessor jurídico que lá está, ou na verdade não está, né? Que vai lá passear, para que ele pudesse ofertar um trabalho de assistência jurídica para as pessoas mais carentes da nossa cidade, pelo menos no que diz respeito a informações, que a Câmara tivesse disponibilidade de um advogado para elucidar as dúvidas da população guapeense, como tem ali em Capitólio. Infelizmente, o periquito loiro da OAB só vai lá vez ou outra, de vez em quando é do interesse dele, né? Porque sabemos que o interesse principal não é Câmara Municipal. A Câmara Municipal é apenas uma ferramenta para a obtenção de vantagens e de desejos pessoais. Muito bem, isso não é feito. Poderíamos ter um contador, 2 ou 3, para ofertar trabalhos primários para a população, tal qual abertura de empresas MEI, fechamento, regularização de uma série de necessidades que os empreendedores da nossa cidade têm. Ofertem isso para aqueles que querem iniciar, para aqueles que não têm a capacidade ainda, dê um empurrãozinho. Não, o que acontece? Eu já estou ouvindo rumores aí de que os trabalhadores que oferecem ali o seu lanche, que tem um trailer ali na praça, o prefeito já não quer mais que eles fiquem ali. Porque está descaracterizando a nossa linda praça, está enfeiando o curral. Os trailers, Tiago, porque ser amigo, pessoal, não é questão de ser amigo ou deixar de ser amigo, não. É questão de lógica, e muito pelo contrário do que chegou ao meu conhecimento, ambos os trailers que estão trabalhando lá, todos dois são muito bonitos, novos, com aspecto bastante... está me faltando o adjetivo aqui. Mas deixe essas pessoas trabalhar. Não, o prefeito tem que ficar incomodado. Vai lá e faz um curral da praça, que era linda, e está incomodado com o trabalhador. E cadê os vereadores para defendê-los? Nada. Ou seja, a Câmara não devolve nada para vocês. Absolutamente nada. Muito pelo contrário, você quando está indignado e vai lá manifestar a sua indignação, o que você tem? Uma presidente despreparada, imoral, porque isso é imoralidade, que levanta e simplesmente fecha a porta da Câmara, como se aquilo fosse a cozinha da casa dela. Sai pra lá, gentalha. É como se fosse o Kiko mesmo. Gentalha, gentalha, gentalha. E o Zé Milton lá do lado dela, como vice-presidente, tá aplaudindo, achando lindo. E os outros patetas lá, tudo de cabeça baixa. E o Thiago Câmara fala, quebra de decoro. Na nossa cidade pode roubar, pode fazer qualquer coisa, só não pode falar a verdade, porque aí é quebra de decoro. Muito bem, 12º. Geralmente o que é feito? O presidente ou a presidente, em exercício, recebe o 12º para ser utilizado para os processos administrativos da Câmara e algo mais, como é feito, novamente, Capitólio, Cássia, que já mostrei para vocês. Mas aqui em Guapé não. Aqui em Guapé você vai lá, você vai ver servidora fazendo unha e comprando e vendendo Tupperware. Aí, naturalmente, do dinheiro que é repassado, sobra uma bela cifra. A Câmara Municipal não pode executar. A Câmara Municipal não pode, me sobrou R$1 milhão aqui, eu vou comprar 2 ônibus. Não pode. Me sobrou R$1 milhão aqui, eu vou investir nisso daqui. Não pode.
É obrigação da Câmara devolver para o Executivo Municipal, porque o único que tem prerrogativa para executar é o prefeito. Então o que acontece? O presidente ou a presidente pisa no freio, gasta o mínimo possível para que sobre o máximo para poder devolver para o prefeitão. Fala, prefeito, eu vou economizar, eu vou te devolver 600 mil, vou te devolver 1 milhão, mas a hora que eu ligar é para me atender e é para fazer o que eu estou mandando. É isso que acontece nos bastidores, tá? Olha, eu vou te devolver 1 milhão, mas eu quero um cargo para o meu filho, para minha irmã, para o patati, para o patatá. Ah, mas seu filho não sabe fazer nada, não interessa. Coloca ele aí de estátua. E eu exijo um bom salário, mas ele não tem formação, ele não tem capacidade, não interessa. Não quer o duodécimo, não, vou gastar ele aqui na Câmara. Vou pintar a Câmara 2 vezes, vou colocar a telha, depois eu tiro a telha e coloco outra. Vou comprar computador que não serão utilizados, porque enquanto o ex-vereador Thiago Câmara estava lá, eu cobrei isso, porque eu não tinha ferramenta. Agora tem a ferramenta lá. Vão lá para ver se está sendo utilizado. Ah, mas vem a prestação de contas da excelentíssima senhora genial Elizabeth Florencio. A Câmara Municipal de Guapé vem, através desta, prestar conta do que foi feito com o seu dinheiro. Uma mão de tinta, trocamos o telhado, compramos meia dúzia de computador, compramos mais uma impressora, mudamos o almoxerifado. Ah, pelo menos colocou lá em cima. Vai ficar mais difícil de colocar fogo, né? Pelo menos isso. Ou não. Então a balbúrdia, a baderna, ainda prevalece na nossa cidade. E a única chance que temos disso um dia ter um fim é você tendo conhecimento do que acontece. É eu continuar falando aquilo que eles tentam esconder. É eu puxando a máscara e dizendo, não queiram aplausos ao que vocês não merecem. Isso é obrigação. 13º na conta, graças a Deus. E feliz pelos servidores que receberão. Agora, isso é motivo de aplausos para o prefeito? Vamos lá. Se houvesse, talvez, uma atitude decente para com os servidores da saúde, especificamente lotados na Santa Casa de Misericórdia de Guapé. E olha, eu vou fazer uma analogia muito simples aqui para vocês. Muitas das vezes eu sei que eu pontuo e pela minha acidez eu sou mal compreendido. Certa vez eu usei um adjetivo para um grupo de servidores que eu considero pífio e foi feito um rebuliço. Ah, porque o Thiago Câmara está falando que servidor é isso, que servidor é aquilo. Teve servidor me ligando e a resposta que eu dei, falei, você é. Você usa. Não, então eu não falei para você. Mas eu vou evitar de ficar utilizando esses termos pejorativos para que eu não dê a possibilidade para a gente inescrupulosa utilizar de narrativa para desconstruir aquilo que eu estou tentando entregar para vocês. Pensem comigo. Quantos servidores no poder público? Até bem pouco tempo tinha mais de 1.000. O prefeito falou que não, que lá na Cristais talvez. Mentiu descaradamente lá na Câmara e eu deixei essa mentira pública para os senhores mostrando uma planilha, nem todos acompanharam, mas eu fiz isso. No momento que eu mostrei essa planilha, tinha 986 servidores na folha de pagamento do município, fora os da AFAG. Mais de 1.000. Na Santa Casa tem por volta de 50 servidores. Se eu não estou enganado, é mais ou menos isso. O salário pago para os servidores da Santa Casa, infelizmente, é pífio. Infelizmente. Tem Aspone na prefeitura que ganha 3, 4 vezes mais do que um enfermeiro ganha. Seria difícil separar 50 Aspones no município? Aspone, assessor de porra nenhuma. Será que era muito complicado? Pegar ali os assessores do prefeito que instruíram a contratação da DJ Rapunzel e falar para eles, rua, um tá ganhando 6, o outro tá ganhando 4, o outro tá ganhando 3, pega ali, meia dúzia, rua, vão trabalhar.
E pega com esses 3 que demitiram lá, 3 aspones, contrata 10 ali da Santa Casa. Vamos lá, para fazer uma conta redonda. Tira 50 aspones do poder público e pega 50 servidores caros ao interesse coletivo da população. Tira 50 parasitas e pega 50 trabalhadores lá da Santa Casa e coloquem eles como servidores contratados, mandem lá para o RH, levem seus documentos. A partir de hoje, vocês não estão diretamente na Santa Casa, mas vocês estão lotados aqui na prefeitura. Então fiquem tranquilos, vocês continuarão a receber a remuneração de vocês. Feito isso, vão para suas casas, vão lá para a Santa Casa, continua trabalhando, estejam tranquilos que nós não daremos as costas a vocês. É difícil para fazer isso? Não, não é. Mas é difícil demais para o prefeito, por quê? Porque ele tem que agradar a presidente Elizabeth Florencio, empregando mais da metade da família, ou quase a totalidade da família dela. Ele tem que agradar o Everton Gonçalves, ele tem que agradar o Danilo da Jacutinga, ele tem que agradar o Cuti, principalmente o Danilo agora, né, que também tem a família quase que reservando a parte excelente, eu não vou dizer boa, porque tem uma parte magnífica da família dele. Não, mas o prefeito tem que agradar eles. E a população, os servidores da Santa Casa, que se danem. Vão fazer a ceia sem saber se vocês vão ter condição de pagá-la em janeiro. É isso que o prefeito dá de presente para vocês e ainda tem vereador aplaudindo. Como se a administração, o poder público em Guapé, meu Deus, tem nada que o poder público possa lhe dar que antes não tenha sido tirado de você. Então, enquanto isso não entrar na sua cabeça, Cuti, Danilo da Jacutinga, Bete Florencio, Everton Gonçalves, Hernando, olha aí o exemplo, Hernando e Zé Milton continuarão a parasitar no poder público a vida inteira. Eleições após eleições, continuaremos a ver esses 2 rostos lindos de pessoas capacitadas tais qual eles são, representando a população guapense, aonde uma cidadã pergunta para o vereador Hernando Gonçalves, não, mas nós, não sei o que lá. Bom, vocês sabem, não precisa ficar com narrativa aqui da conduta parlamentar nem de Hernando nem de Zé Milton. Mas nós continuaremos a ser obrigados a sustentar essa classe política pífia da nossa cidade. Então que vocês expandam os seus campos de visão, enxerguem de fato o que acontece por trás dos bastidores e no que depender de mim, tenho certeza que eu continuarei a mostrar para os senhores, Deus me dando força, eu continuarei a mostrar tudo aquilo que eles tentam esconder. Mais uma vez, cada servidor que recebeu o seu 13º, Feliz Natal, que bacana, aproveitem com suas famílias. Mas eu ainda continuo muito apreensivo e muito preocupado com o que está acontecendo com os trabalhadores da Santa Casa de Misericórdia de Guapé. Eu nem sei se podemos mais chamar de Santa Casa de Misericórdia de Guapé, porque ninguém fala absolutamente nada. É um grande ponto de interrogação que está nas costas de cada um de nós. Nas minhas, nas suas e da maneira mais pesada possível nas costas dos trabalhadores da entidade, ou se é que pode ser chamada de entidade. Muito bem, pessoal, convido vocês às 11h30, dividirei uma live, faremos uma transmissão mostrando o que poderia vir a Guapé e a resposta que o poder público deu. Quem sabe eles mudem de ideia e essas pessoas possam vir a Guapé entregar um entretenimento sadio para as famílias, em especial para as nossas crianças. Esperemos que o exemplo dado por eles, com a intenção de contratação de mulheres para shows sensuais em época natalina, tenha servido para alguma coisa. Grande abraço e até às 11h30 novamente. Fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.